Eu sou fascinado por Jurassic Park e eu realmente amo muito o primeiro Jurassic World. Eu acho que esses dois filmes aí são basicamente a essência que essa franquia deverá ter em todas as sequências. Mas sempre quando surge uma sequência, eu fico desesperado porque eu sei que a procedência não vai ser uma das melhores. Eles nunca conseguem fazer algo bem feito. E Jurassic World Domínio nem esfriou e já estão lançando Jurassic World Recomeço, que é a prova viva de que às vezes extinguir uma franquia é o melhor pra ela. Porque assim, não é que esse filme esteja muito ruim, igual foi Domínio. É que na verdade esse filme é só mais do mesmo, e é mais do mesmo que você poderia assistir no streaming da vida. Não é aquele tipo de filme grandioso que você vê no cinema e fala, nossa, valeu meu ingresso. Eu acho que esse tipo de filme, sabe? E pra mim essa franquia é a definição de tem que valer o meu ingresso no cinema, tem que ser algo grandioso pra eu ver numa telona. E eu não senti muito isso aqui. Esse filme soa como um remix genérico dos outros 6 filmes da franquia já lançados. Ele tem mais conveniências narrativas do que o normal pra essa franquia. Não que não possa ter, mas esse daqui tem muita. E ainda os personagens são tão rasos que é complicado. E claro que os dinossauros continuam sendo a coisa mais inteligente desse filme, né? Porque os personagens humanos, puta merda. O roteiro até coloca que os dinossauros não precisam ter um cérebro tão evoluído igual o nosso pra ser mais inteligente que a gente. Não. Os personagens aqui são tão idiotas que é foda. Na verdade, nem idiota eles são mal escritos. E hoje a gente vai falar sobre esse filme. Vai ser um vídeo sem spoilers. Espero que vocês gostem do que vocês vão ouvir, porque eu sei que vai ter fãs aí que talvez gostem do filme, então tá tudo bem. Mas eu vou dar a minha opinião aí, mais crítica sobre ele. Mas antes de começar, deixa o like, que é importante, se inscreve para próximos conteúdos e me conta nos comentários se vocês vão assistir o filme no cinema, que eu quero saber. Alguns anos após o caos ser instaurado no mundo moderno por conta dos dinossauros, alguns dos dinossauros que fugiram lá em Jurassic World Domínio estão morrendo aos poucos por conta da temperatura das grandes cidades que não é propícia para eles. Mas alguns dinos acabaram sobrevivendo e agora estão vivendo no Equador ali, numa ilha realmente mais adequada para todos eles. E esses dinos chamam a atenção do Marty Krabs, um executivo ali de uma grande empresa farmacêutica, e convence a mercenária traumatizada Zoe a liderar uma missão até essa ilha no Equador que tá cheia de dinossauros. E ele promete para ela muita grana em troca da amostra de DNA de 3 espécies de dinossauros, porque ele quer sintetizar um medicamento que pode aumentar a taxa de vida das pessoas. Mas obviamente ele faz isso pelos motivos mais capitalistas possíveis, porque ele quer lucrar em cima da dor dos outros, então ele quer arranjar ali uma solução para fazer com que as pessoas vivam mais, mas na verdade para lucrar em cima disso. E ele é basicamente o vilão dessa história, tá na cara desde o início, né, desde os trailers, enfim, não é um spoiler. E aí acaba que ele é aquele tipo de vilão ganancioso que não apresenta nenhuma ameaça durante a história e você fica assim, tipo, quando ele aparece, quando você vai morrer? Mas assim, voltando a falar da trama, a Zora acaba aceitando participar dessa missão por conta ali do dinheiro e também por conta de alguns traumas mal resolvidos, e são tão mal resolvidos que a própria história caga pra se aprofundar neles. Então assim, introduzem o trauma dela, meio que desenrolam rapidamente e depois, ó, vida que segue, porque eles esquecem disso. E ela chama uma equipe constituída pelo soldado durão Duncan, o cientista militante Harry e 3 outros personagens que aparecem aqui pra virar petisco de dinossauro. Ai, Matheus, você deu spoiler. Gente, se o personagem logo nos primeiros minutos do filme não é introduzido, você já sabe o destino dele. Então não chega nem a ser spoiler, porque o filme já por não mostrar nos materiais promocionais, não mostrar na introdução da história, você já sabe o destino de cada um. E em paralelo a essa trama aí de encontrar os DNAs, a gente tem a família liderada pelo Ruben, que acaba ali meio que naufragando, e eles são resgatados por esse grupo de mercenários que tá indo na ilha caçar os dinossauros. E aí a gente tem um bando de personagens com carisma negativo juntos, atrelado a toda essa história sem alma, e tudo isso constitui Jurassic World Recomeço. O elenco aqui é até interessante, não vou mentir, mas todo mundo tá no piloto automático, ninguém traz profundidade, ninguém traz desenvolvimento, eles só tão lendo o roteiro e seguindo ali o que tá escrito no papel. A Scarlett Johansson, por exemplo, é uma baita atriz, mas aquela simplesmente não convence viver na Zora. Ela é uma mercenária exausta e cheia de cicatrizes do passado, mas o roteiro não consegue dar identidade pra ela. Ela só fala coisa genérica o tempo todo, e o único momento que ela consegue brilhar um pouco são nas cenas de ação. E o que mais me indigna é que se tudo isso, todos esses atributos estivessem num personagem secundário, eu até falaria, ok, não precisa desenvolver tanto personagem secundário. Mas ela é a protagonista. Como que alguém consegue escrever uma protagonista sem personalidade? Gente, literalmente carisma negativo dela, que não é culpa da Scarlett, é culpa do roteiro. Porque, por exemplo, Jonathan Bailey é muito carismático interpretando outros personagens, mas aqui conseguiram tirar isso dele, esse carisma. O personagem dele, o Dr. Loomis, existe apenas pra repetir o óbvio que a gente tá acostumado aí nessa franquia, ó, há muito tempo. E mesmo quando ele tá nas cenas que envolvem os dinossauros, que ele fica magnetizado com a beleza desses dinos, ainda assim, você sente que ele não tá envolvido com esse personagem, você só tá ali assistindo esse personagem falar umas coisas ali que são esquecíveis. E é muito triste, sabe? Porque Jonathan Bailey é o carisma em pessoa, e aqui
não conseguiu me cativar. E ó que eu me cativo com qualquer coisa que esse cara faça. Eu gosto muito dele. Assistam Companheiro de Viagem, por favor. Vocês vão amar essa história. Esse cara é foda. Eu amo o Jonathan Bailey. E, gente, pra eu não gostar do personagem do Jonathan Bailey é difícil, mas esse filme conseguiu. Esse filme conseguiu. E ainda a gente tem uma Mahershala Ali interpretando o Duncan, que é um peso de papel. Ele foi introduzido com uma proposta de ser um mercenário com trauma ali e lutando com dores do passado, assim como a personagem da Scarlett. Por isso que esses dois personagens até se conectam num ponto da história. Só que o roteiro esquece disso no caminho. Esquece dos problemas que ele tava desenvolvendo. É uma horinha que ele pega uma foto e olha. É uma horinha que ele defende ali a filha da família, que já a gente vai falar disso, mas, tipo, é uma horinha ali que ele contesta o Ruben sobre por que ele levou a família pra um lugar perigoso. Então, assim, são momentos tão pontuais e momentos que não se desenrolam, não chegam a alguma conclusão. Toda essa bagagem emocional que promete algo, nunca entrega o algo que tá prometendo. Esse personagem dele parece um NPC que tá ali simplesmente sendo comandado por alguém, e aí ele vai lá e uma hora fala: vou ser o herói, vou salvar a todos. Então, assim, não tem propósito, o personagem não tem direção. Eu fiquei bem decepcionado, porque o Mahershala Ali merecia algo melhor. E agora chegamos no enredo que vai causar muitas discussões ainda, que é o enredo da família. Que é quase que um enredo que parece outro filme dentro desse filme. O Ruben e as filhas dele, e também o cunhado, estão navegando, sabe-se lá pra onde, numa área proibida, até que eles são atacados por dinossauros marinhos, e a cena em si é legal, tá? Toda essa cena no mar é legal, só que o que era pra ser um drama familiar, vira um show de clichês mal escritos entre esses personagens. O namorado da filha do Ruben, o Xavier, é um preguiçoso, irritante, que assim, quando você pensa, ele vai ser um personagem importante em algum ponto, ele nunca é um personagem importante. A não ser quando ele vai salvar a filha ali, né, em alguns momentos, mas de resto, vamos criar um arco emocional pro Xavier e o Ruben se reconectarem como cunhado e sogrão. E quanto mais esse enredo desses dois avançava, mais eu pensava, quem escreveu isso? Por que vocês estão torturando a gente? Ninguém pediu isso, sabe? A gente só queria ver um filme de dinossauro e vocês colocam umas coisas que assim não vai pra lugar nenhum. Esse arco dos dois é muito raso. Esse personagem tenta ser o alívio cômico do filme em vários momentos e eu ouvia só uma risadinha ou outra na sala de cinema, assim, de uma pessoinha ou outra que eu acho que tava realmente maravilhada com esse filme por algum motivo que eu não sei qual, mas de resto, gente, nenhuma piadinha tava certa. A cena que ele tá mijando lá, oh Deus, nem a inteligência artificial escreveria uma cena dessa. E ainda por cima, quem foi o responsável por deixar o Xavier 90% do filme sem camisa? Qual o propósito narrativo dele ficar sem camisa? Assim, não que tudo precisa ter propósito narrativo, mas pra quê? Assim, eu não ligo de uma pessoa estar sem camisa no filme, eu até prefiro em alguns momentos, mas aqui tava me incomodando, tipo, onde eles queriam chegar com isso? Era pra virar fanquem no TikTok? Eu fiquei pensando nisso, sabe, quando eu tava escrevendo o roteiro. Mas enfim, acabou sendo algo gratuito. E o pior da trama dessa família é que ela atrapalhava a história central. Porque toda vez que começava a esquentar ali a trama dos mercenários, a gente cortava e via essa família andando pela selva. E cada cena da aventura deles terminava num reencontro muito previsível ou numa saída milagrosa que deve ter sido escrita por um roteirista cansado às 3 horas da manhã. Porque, por exemplo, a cena do rio foi legal até certo ponto, eu gostei ali do dinossauro quase matando a família. É uma cena clássica da história original que eles trouxeram pra cá, então foi legal. Só que aí a cena acaba com o bode saindo pela pedra assim, e todo mundo da família ficando tipo, gente, quem escreveu isso? Era uma conveniência de roteiro tão besta. E aí eu pensei, não, é uma conveniência de roteiro. Aí depois dessa foram mais 5 acontecendo uma atrás da outra. É foda, sabe? É foda. E assim o tempo todo durante o filme, sabe? A ação aqui do filme até empolga, mas é tanta conveniência que você sabe que vai acontecer no final de cada uma dessas cenas de ação, que tudo parece fácil e forçado. Mas assim, se for pra elogiar alguma coisa, né, já que eu tô falando muito mal até agora, eu preciso falar bem dos dinossauros. Que graças a Deus eles fizeram algo legal, porque, gente, se fosse pra fazer um filme de dinossauros com dinossauros péssimos, né, domínio, não faz. Mas os dinossauros são bem ali feitos, então o design é muito legal de cada um deles. Acho que todos eles funcionaram pro seu propósito de serem meio assustadores, por terem mutações, então conseguiu aí ser um ponto legal. Na verdade, todo aquele laboratório que tem a introdução ali do filme, né, de pesquisa, que fez as mutações de dinossauros, poderia ter sido muito melhor explorado e não foi aqui no filme. Mas vou deixar isso de lado, porque o filme tava mais se importando, né, em abordar a relação de Ruben com o Xavier do que qualquer outra coisa. E, eu fiquei com raiva desse enredo. Mas os dinossauros foram bem feitos visualmente. Os ataques deles também estavam sendo legais até certo ponto. Como eu disse, eu gostei da sequência do rio, onde a família quase foi morta. Curti muito a cena do mar, com os mercenários tentando pegar a amostra de sangue daquele primeiro dinossauro. Também foi uma cena bem legal e intensa. A cena do vale, com os herbívoros ali se engraçando e balançando as caudas, foi muito bonitinha. Mesmo que ao mesmo tempo pareça que eles estavam tentando copiar ali, né, a cena do primeiro filme, dar um repeteco pra essa cena,
pra deixar ali uma cena marcante pra esse novo, eles não conseguiram. Foi ainda uma cena que faltou tempero, sabe? Mas ainda, contando com todo o resto do filme, essas cenas dos dinos foram as melhores. São cenas que você pensa, interessante. Não são cenas que você pensa, nossa, que cena, meu Deus, que marcante. Não. São cenas interessantes. E o diretor Gareth Edwards até tenta construir uma tensão aí nas cenas de ação. Eu não posso mentir pra vocês, eu sinto que ele tava tentando fazer algo legal nesse tipo de cena, mas eu sinto que também o estúdio deve ter dado uma mexida em alguns pontos, o roteiro também não tava ajudando, e isso fazia com que a ação que ele tava tentando construir nunca escalasse, ela sempre permanecia aqui, ó, sabe? E também, uma coisa que eu tava esperando era sentir medo, porque eles prometeram que esse filme ia pra um lado mais de terror, né, um lado um pouco mais assustador, e eu não senti o medo que eles estavam prometendo. Acho que o único terror desse filme foi realmente o roteiro. Esse daí realmente me deu medo. E é impressionante como Jurassic World Recomeço poderia ter entregado uma história muito da hora, mas eles acabam meio que se apoiando em artifícios preguiçosos, como por exemplo, os personagens tropeçam em dinossauros por coincidência geográfica. As máquinas abandonadas funcionam perfeitamente bem, mesmo depois de anos. Os ferimentos gravíssimos de alguns personagens meio que somem no meio da história e a história simplesmente continua. E as cenas inteiras ali que parecem remake dos outros filmes dessa franquia não geram o impacto que eles tanto tentam gerar. Então, tudo isso não dá certo aqui e ainda por cima, eles ainda tentam empurrar metáfora sobre ganância corporativa, empurrar metáfora sobre mudança climática, empurrar dilemas morais pros personagens, dilemas esses que, como eu disse, somem no meio da história, e eles tentam colocar em tudo isso uma cartaz emocional em várias cenas, principalmente no final, pra você sentir ali o coração quentinho, só que você não sente nada disso. O sentimento que eu tive assistindo esse filme foi o mesmo sentimento que eu tive assistindo Jurassic Park 3, ou até mesmo Jurassic World Reino Ameaçado, que são dois filmes que eu não gosto dessa franquia e quase não revejo. Mas graças a Deus, enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, eu lembrei que o filme não foi tão ruim quanto o Domínio, que trouxe aquele desfile dos personagens legados pra dar tchauzinho, pra aparecer como participação de luxo, porque não fizeram muito na trama, e ainda teve todo aquele rolê do personagem do Chris Pratt, daquelas personagens que apareciam, daquela menina chata. Então assim, num geral, Jurassic World Recomeço não é um desastre. Ele é só um filme sessão da tarde feito pra agradar uma parcela da população pra assistir em casa. Tipo assim, eu não sei por que eles pensaram que esse tipo de filme seria ótimo pro cinema, sendo que o roteiro é muito filme pra assistir em casa. Porque ele até tem os seus momentos de adrenalina, alguns de tensão, mas a história não funciona bem, os personagens são chatos, todos eles estão sem rumo ao longo da história, e vocês têm que desligar o cérebro pra assistir o filme. Eu acho que todo mundo tem, porque teve uma hora que eu desliguei o meu, eu falei, não, tá acabando já, eu acho. Então eu vou desligar aqui só aproveitar o resto. Porque se você não desligar, você vai ficar incomodado, sabe? Então assim, é um filme complicado, queria muito ter gostado, mas não rolou pra mim, e eu quero saber de vocês. Vocês vão assistir, assistiram, gostaram, não gostaram? Comenta tudo aqui embaixo. Se assistiu esse vídeo até esse ponto, coloca um dinossauro nos comentários pra saber que você viu até esse momento. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Quem sabe eu faço um vídeo com spoilers? Quem sabe eu faço um ranking da franquia dos filmes que eu mais gosto pros filmes que eu menos gosto? Quem sabe? Mas coloca tudo aí nos comentários. Eu fico por aqui. Grande beijo e tchau!